Olá, amantes da tecnologia do nosso Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Imperiums. Eu sou a Mariana e hoje eu vou te ajudar a escolher o melhor monitor para você. Se você tem essa dúvida, fica aqui depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero te pedir para, por favor, se inscrever no nosso canal se esse conteúdo for útil para você. Para você entender qual é o melhor monitor para você, é importante que você entenda de algumas especificações técnicas de monitores. E não é só o tamanho que é a única característica que você tem que pensar. Claro que o tamanho é um aspecto bem fácil de explicar, né? Mas isso pode gerar um pouquinho mais de confusão do que você imagina. Você acha que quanto maior o monitor for, melhor. Mas, na verdade, isso é um erro muito crasso e muito comum. Você já tentou usar uma televisão de 32 ou 40 polegadas como monitor? É muito desconfortável, porque as telas muito grandes exigem que seu rosto precise ficar mexendo muito para varrer o conteúdo do monitor. Por isso, não faz muito sentido investir em monitores com tamanhos acima de 32 polegadas. Não tem nem necessidade, né, galera? Por outro lado, também é um erro pensar que um monitor pequeno vai dar conta do recado. Você já precisou fazer uma edição de vídeo, editar uma foto ou alguma coisa que tem muito detalhe numa telinha de 11 polegadas? É muito ruim também. Então, o tamanho mais adequado para uma tela varia entre 15, 16 polegadas até 29 polegadas. Normalmente é o tamanho mais confortável para a maioria das pessoas e para a maioria das atividades. Além disso, é importante você pensar na resolução, porque a resolução do monitor determina a proporção dos pixels na vertical e na horizontal, que é uma característica que é batizada com algumas siglas. Sabe quando você escuta a gente falando: ah, tal monitor é HD, é Full HD, é 720p, 1080p, 4K, 8K. Isso tudo são resoluções. E é válido dizer que quanto maior a resolução, melhor tende a ser um monitor. E mais caro também, né? Contudo, uma resolução muito alta pode ser um desperdício e um gasto, né, maior, caso você não precise de tantos pixels na tela. Eu queria dizer, inclusive, uma coisa muito pessoal, que eu particularmente, eu lembro quando eu tinha uma televisão, né, Full HD, bonita, tranquila, e chegou a onda de 4K, quis trocar 4K, não sei o que, 4K, e eu não vi a menor diferença, e eu fiquei extremamente frustrada. E existem estudos que o ser humano nem consegue ver acima de 4K, sabe, diferença, então, coisas a pensar. Digamos que você usa o computador para atividades básicas, tipo navegar na internet, estudar, responder e-mail. Nesse caso, você optar por qualquer resolução acima de Full HD é totalmente desnecessário, já que não vai ser bem aproveitado por você. No entanto, se você costuma jogar jogos, que é o que normalmente as pessoas jogam... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mais pixels significa uma imagem mais nítida e mais realística e mais fidedigna, né? Então, eles também precisam de mais processamento. Vale a pena aí que, se você não sabe nem por onde começar, e se tudo isso mais te confundiu do que ajudou, eu diria para você ir no monitor de resolução Full HD. Depois, é muito importante que a gente saiba o que é taxa de atualização. Taxa de atualização informa o número de vezes por segundo que um display atualiza sua imagem, que é medido pela medida Hertz. Como a velocidade do movimento de uma imagem exibida no monitor está conectada à diferença entre quadros, isso que define a quantidade de quadros por segundo que são visíveis para quem assiste. A taxa de atualização não é exatamente a mesma coisa que taxa de quadros por segundo, que é FPS. Enquanto a primeira é um atributo do seu monitor, o segundo está ligado diretamente à informação que é transmitida pela sua tela. Não é só porque você investiu em um display mais potente que os conteúdos, principalmente jogos, vão ter um desempenho melhor nele, a não ser a quantidade de quadros produzida pelo seu hardware já supere aquela que a sua tela antiga era capaz de lidar. Além disso, tem algumas tecnologias que vale a pena você prestar atenção se o seu monitor tem ou não. Duas delas são o G-Sync e o FreeSync, que são as principais tecnologias de sincronização de imagem. Elas otimizam, né, a comunicação entre a placa de vídeo e o seu monitor para evitar um descompasso na reprodução da imagem que sai do PC e vai para o monitor. O G-Sync é uma tecnologia da própria NVIDIA para operar com os computadores que têm placas de vídeo dessa marca, enquanto o FreeSync da sua concorrente da AMD. Outro ponto importante de se discutir é o brilho e o contraste. O brilho, na maioria dos casos, é negligenciado se você quer o melhor produto. Deve estar atento a todos os detalhes. Os valores de brilho são definidos em CD/M², que é
candela por metro quadrado. Você com certeza nunca ouviu essa medida, porque eu também não. E, como de costume, quanto maior o valor, melhor é o nível de brilho. Os monitores mais simples trazem valores entre 200 e 250, sendo ideais para os trabalhos do dia a dia, como a gente falou. No entanto, para os gamers, é recomendado um modelo com mais ou menos 300 candelas por metro quadrado. Obviamente, todo incremento em algum aspecto são modelos de melhores qualidades e também custam mais caro. Agora, falando um pouquinho sobre o contraste, é um aspecto super importante para a qualidade da imagem. Essa característica tem muita importância na escolha do monitor para trabalho, especialmente para quem lida com manipulação de imagens, seja edição de vídeo, seja Photoshop, seja design. O grande problema é que a taxa de contraste não é uma especificação muito bem definida pelos fabricantes. E isso significa que em modelos de marcas diferentes, mesmo com a taxa de contraste igual, pode ser que você tenha um resultado um pouco diferente. Por isso, se você for comparar e escolher um monitor por essa característica, vai ser bem complicado. Além disso, vale a pena você saber o que é tempo de resposta, que indica o intervalo necessário para um pixel ativo preto ficar inativo, branco, e voltar a ser novamente ativo, ou seja, preto. Uma forma simples de entender isso é pensar no intervalo de um obturador de uma câmera se abrir e fechar totalmente. Quando você tira uma foto e você ouve aquele flec, é o obturador fazendo exatamente isso. Vale notar que muitas fabricantes indicam em seus produtos não o tempo que um pixel leva para ser ativado e desativado, mas sim o quanto o display demora para mudar de cores em uma escala de cinza. Em outras palavras, esse termo define a velocidade com a qual um painel permite que a luz passe por ele. Medido em milissegundos, esse aspecto indica a quantidade de artefatos que um equipamento vai produzir. Quando você assistir um vídeo ou jogar um jogo, quanto menor o valor, melhor. Dessa vez não é quanto mais melhor, é o contrário. Além disso, uma parte muito importante. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é o monitores para burrinhos, que é você prestar atenção em quais são os conectores. Os modelos mais atuais costumam vir com saída HDMI, DVI e DisplayPort. No entanto, ainda temos modelos que vêm com a analógico, o famoso VGA. Então é importante você notar que o máximo da alta definição só pode ser exibido através de um monitor com conexão HDMI ou DisplayPort. Contudo, você precisa saber se a sua placa-mãe, se o seu computador tem essa saída compatível, né? E por último, é importante você saber um pouquinho de formato. A gente tem aí o formato widescreen, que é o mais utilizado e que atende a necessidade da maioria dos usuários. O padrão mais comum, né, que é 16:9, sendo esse o que possibilita, né, a resolução Full HD, que é 1920 por 1080 pixels. Ou maiores sem distorção no conteúdo. No entanto, a gente tem telas com diferentes proporções, o que exige muita atenção na hora da compra. A gente tem, além do widescreen, o formato ultra-wide, por exemplo, que tem ganhado uma popularidade e se tornado a escolha de quem consome muitos conteúdos de jogos, por exemplo. É o caso das telas com as proporções 21:9, que oferecem uma resolução de 2560 por 1080 pixels ou mais. Elas são bem mais largas do que o convencional, ideal para alguns tipos de aplicações e jogos específicos, mas é sempre bom verificar a compatibilidade do seu jogo favorito com esse tipo de tela, tá? Um momento! Sugestão de produtos na nossa loja. A gente tem um monitor Gamer Warrior. A gente tem um monitor aí considerado grande, de 27 polegadas, com uma resolução Full HD, tempo de resposta de 1 milissegundo, que é o mais baixo aí, né, que a gente tem, taxa de atualização de 144 Hz, 16,7 milhões de cores, suporta a tecnologia FreeSync e tem iluminação RGB. Depois a gente vai ter um monitor gamer AOC Speed. Ele aí já é um monitor um pouquinho menor, com 23,8 polegadas. Ele é widescreen com IPS, bordas ultra finas. Ele tem aí o 16:9, né, do widescreen. O painel é o WLED. Ele também é antirreflexivo com tecnologia IPS. A resolução máxima, né, do HDMI 1.4. O brilho 300 metro quadrado. O que faz dele ser ideal para jogos. O tempo de resposta também é 1 milissegundo. Suporte de cores maior do que 16 milhões e ele tem os conectores VGA e HDMI. Ele também tem a tecnologia Adaptive Sim. A gente também tem um monitor da Acer, que é menorzinho ainda, de 19,5 polegadas. Tem a resolução de 1366 por 768 com 60 Hz, né? A proporção da tela é 16:9, o tempo de resposta já é um pouco mais alto, que é 5 milissegundos. Então, a gente sabe, com tudo isso, 60 Hz, 5 milissegundos,
que a gente vai ter um monitor mais específico para quem faz tarefas do dia a dia, como estudar, responder e-mail. E esse foi o nosso vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar com os amigos e também se inscrever aqui no nosso canal, porque ajuda muito. Um grande beijo, até a próxima!